Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. E hoje temos a honra aqui de receber em nossos estúdios para falar sobre o tema Direito Público, né, que é responsabilidade do Estado, o doutor Guilherme Amorim, que é advogado, professor de Direito Constitucional da FMU. Boa tarde, doutor Guilherme, como vai? Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer me reunir hoje aqui com o Dr. Rissetto na Jurídico News da Just TV, e eu estou à disposição para debater e para ouvir os internautas e os nossos telespectadores. Gostaria de lembrar aos internautas que o programa é ao vivo e poderão fazer perguntas direto aqui para o nosso convidado. O tema é responsabilidade pública. E a esse respeito, o nosso radar jurídico captou o que na internet? Por gentileza, produção. Um ladrão tentou invadir um bar pela churrasqueira e se deu mal, hein, Colim? Exatamente, Adriano. O bar ele fica no bairro do Mandaqui, zona norte de São Paulo. Aí você observa apenas os pés desse rapaz. Meu Deus. Exatamente, ele tentou entrar ali pela churrasqueira, né, Adriano? Ou pela chaminé, como queira. E aí, na sequência, olha só o trabalho que ele deu para que os policiais pudessem retirá-lo desse local, Adriana. Nossa. Olha só, ali você pode observar apenas o pé desse rapaz. Ele tem apenas 19 anos. E a história foi assim: ele tentou furtar esse bar, que fica, repito, no Mandaqui, zona norte de São Paulo. Ficou entalado nessa churrasqueira que você observa no detalhe. E aí, Adriana, vizinhos, pessoas próximas, começaram a ouvir os gritos de socorro, pedidos de socorro vindo do bar, e aí, evidentemente, acionaram a polícia. E aí, Adriana, os policiais do Corpo de Bombeiros também foram acionados e não houve uma outra opção senão destruir a churrasqueira para retirar o ladrão enlatado, Adriana. Que coisa, quem será que vai construir uma churrasqueira de volta pro proprietário desse bar, hein? Porque mal ou bem é nessa churrasqueira que ele tira um lanchinho aí pro pessoal, pros seus clientes que chegam no bar, né? Esse aí provavelmente já foi um cliente, já esteve no local, pensou aí, teve essa magnífica ideia de entrar através dessa churrasqueira e agora trabalho para os policiais, prejuízo para o dono do bar. Olha só a trabalheira que tiveram esses policiais, esses bombeiros, para retirarem, né, esse bandido, esse jovem de 19 anos aí de dentro dessa churrasqueira. Quer dizer, ele pensou em descer. E o que será que ele ia roubar desse bar, hein? Um trocado, cigarro? O que teria lá do interesse dele, né? Enfim, não importa. O fato é que ele ficou aí agora com essa cara aí de, olha só, ó a cara dele. O que é? O que aconteceu? Onde eu estava? Quem sou eu? Pois não, Colim. Que é o nome dele? Vou passar para você o Vai nome lá, dele. Você observa agora no detalhe. O nome dele é Francisco de Almeida. Ele tem 19 anos, foi identificado. Doutor Guilherme Amorim, essa situação já parece engraçada, né? Mas vimos aí que prepostos funcionários públicos, né? Funcionários do Corpo de Bombeiro, membros do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, mais precisamente do Corpo de Bombeiro, quebrou a churrasqueira, a chaminé da churrasqueira do empresário comerciante ali, dono daquele bar. Quem é que vai arcar com esse prejuízo, doutor? É o bandido que foi pego ali, é o Estado, né, que tem esse servidor que quebrou a chaminé. Qual é a responsabilidade de quem quebrou aquela chaminé? Rissetto e os nossos amigos e colaboradores da Just TV. O tema da segurança pública é um tema que está na pauta do dia, né? É um tema que permeia as conversas de um modo geral e preocupa toda a cidadania paulistana e a cidadania nacional. Infelizmente, nós vimos aí um vídeo de um rapaz, de uma maneira muito desastrada, ficou preso em uma chaminé e os membros do Corpo de Bombeiros foram obrigados a destruir a chaminé dessa churrasqueira para poder liberar o rapaz da prisão em que ele próprio
se colocou com a finalidade de fazer um assalto, um furto. Como é que isto funciona? Nós vivemos um Estado democrático de direito. O que isso significa? Significa que existe um documento chamado Constituição Federal que determina algumas decisões políticas fundamentais para que possa haver uma vida em sociedade minimamente regulada. Então, a própria Constituição Federal reconhece que o Brasil é um país de muitas desigualdades sociais. E ela própria prevê que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o desenvolvimento nacional. Então, é um problema social e também um problema de segurança pública. E com relação à segurança pública, a Constituição Federal também tem decisões políticas fundamentais a esse respeito. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O que isso significa? Significa que o Estado, que tem o monopólio do uso da força, que é quem tem o dever de realizar um policiamento ostensivo, que é quem tem o dever de realizar a segurança pública, de prevenir a ocorrência de crimes. Se um crime ocorre, tem o dever de apurar, de responsabilizar os causadores daquele crime, os agentes que perpetraram o crime. Ou seja, o Estado, em matéria de segurança pública, tem que agir com eficiência. Em todas as áreas o Estado tem que agir com eficiência, mas na segurança pública ainda mais, porque em relação à segurança pública é ele que detém o monopólio do uso da força. Ou seja, não pode haver grupos paramilitares que façam a segurança pública e façam justiças com as próprias mãos. Isto é impensável no Brasil. Então, em uma democracia, num Estado democrático de direito. Então, o Estado que tem o monopólio do uso da força, é ele que tem a possibilidade, de uma maneira de coagir as pessoas, de uma maneira militar, promover a segurança do espaço público, do meio em que as pessoas circulam, dos espaços de convivência comum. Ele tem o dever de agir com eficiência. O que isso significa? Significa prover de uma maneira organizada, racional, ações de segurança pública, conscientizando a população dos seus direitos e dos seus deveres, orientando a população sobre quesitos ligados à segurança pública e também, como nós vimos aí no nosso radar, quando chamados, atuar no sentido de coibir um crime. E nesse caso específico, houve uma ação que implicou na destruição de um pedaço aí do restaurante, da churrasqueira, ou se não a destruição completa da churrasqueira do estabelecimento comercial, que era necessária para liberar um indivíduo que se prendeu ali e para prendê-lo, levá-lo à delegacia de polícia, fazer com que ele responda pelo crime que cometeu. Então vem essa questão que é muito polêmica sobre quem deve pagar por esse prejuízo. Em primeiro lugar, o Francisco, que ficou preso ali na tentativa frustrada de um roubo, de um assalto àquele estabelecimento comercial. Ele, em primeiro lugar, deve responder por aquilo. E em que medida o agente do Estado ou o próprio Estado tem que responder por isso? Na medida em que ele, numa persecução criminal, numa persecução de segurança pública, causa prejuízos a outrem. Então, é possível, juridicamente, que o estabelecimento, não conseguindo se ressarcir do prejuízo junto ao Francisco, nem que seja fazendo ele reconstruir a churrasqueira com tijolo e cimento que ele próprio destruiu, talvez um pedido de indenização junto ao governo do Estado de São Paulo pela churrasqueira quebrada, Riceto. A solução é perfeita, doutor Guilherme, mas eu vou apimentar um pouco mais essa situação. O doutor bem disse que o Estado tem que ser eficiente, né? E nós temos aí a Polícia Militar, que é uma polícia preventiva. Eu não poderia dizer, doutor, que esse cidadão que tentou assaltar esse comércio, por escalada, galgou o telhado para poder entrar pela chaminé e ninguém viu, não é porque houve uma deficiência da polícia preventiva e que não fez a prevenção para que esse fato não ocorresse, a responsabilidade ainda não estaria sobre o Estado, doutor? De fato, Riceto,
a nossa Constituição Federal consagra o princípio da responsabilidade objetiva do Estado. Não é? Então, justamente no campo da segurança pública, porque o Estado tem o dever de agir preventivamente e também na ocorrência de um crime, de apurar e de apurar, processar, condenar o eventual impetrante de um crime, justamente por isso o Estado tem que agir com eficiência. Mas veja só, com relação à sua pergunta específica, o Estado, como uma entidade abstrata, né, eu costumo sempre brincar com os meus alunos, os meus colegas de trabalho, olha, alguém viu o Estado por aí? Deu bom dia para ele, o cumprimentou, deu boa tarde. Onde está o Estado? O Estado é uma organização jurídica, é um produto, né, da cabeça competente de muitos homens e mulheres que lutaram pela democracia. E o que isso significa? Significa que o Estado tem a sua corporação militar para, como bem disse o Ricetto, preventivamente evitar que aconteçam crimes e delitos de toda a ordem. Mas é impossível que os agentes da polícia, que o Estado esteja acompanhando cada um dos indivíduos, cada um dos cidadãos que integram esse Estado, que vivem no território. Senão chegaríamos ao absurdo de imaginar que, para que houvesse 0% de criminalidade, cada cidadão tivesse um policial acompanhando o tempo inteiro junto com ele. Não é verdade, não é assim que funciona. O que nós temos é uma força policial, né, uma ação preventiva que deve ser feita com a máxima racionalidade possível. Isso não significa que o Estado tem a obrigação de 0% de criminalidade, mas significa que ele tem a obrigação de, ocorrendo um crime, que ele apure e age com eficiência na identificação do criminoso e da possibilidade de levar esse criminoso às barras da justiça, de que ele seja condenado, etc. Um comentário que eu quero fazer, que me parece bastante oportuno, é o seguinte: tem como responsabilizar o Estado? Evidente que tem. Evidente que tem. Se aquele delito, se aquela ação criminosa, já tantas vezes denunciadas, né, pudesse ter sido objeto de uma ação que a evitasse. Vou dar um exemplo. A rua, por exemplo, que tem uma iluminação deficiente, ou que é uma rua que está com índice de criminalidade alto, várias vezes as autoridades policiais foram notificadas, já está identificado que ali é um ponto de consumo de drogas, ou alguma coisa assim, e a autoridade policial não toma nenhuma providência, não adota nenhuma providência, não dialoga com a comunidade, não escuta os líderes da comunidade para o que está acontecendo naquela comunidade. Aí parece haver um vínculo muito fácil de ser demonstrado de que houve uma omissão. Então, sempre que houver uma omissão de qualquer autoridade constituída no Estado Democrático de Direito que leve a um evento que pudesse ter sido evitado, esta omissão é passível de ser apurada perante o Poder Judiciário e de haver uma responsabilização não só da autoridade, do agente que deveria ter adotado a prática concreta de uma ação, mas também de haver indenização para o particular que foi obrigado a suportar um prejuízo que poderia ter sido evitado. Doutor Guilherme Amorim, eu, a esse respeito, tenho muitas dúvidas, imagino que os internautas também tenham, em relação ao tema de hoje, que é sobre responsabilidade pública. Quando a gente fala sobre responsabilidade pública, a gente imagina que seja simplesmente a responsabilidade do Estado. Mas o doutor, agora, na sua resposta, leu um dispositivo da Constituição Federal que, ao invés de me esclarecer, me trouxe mais dúvidas. Ele diz o seguinte, vou repetir o dispositivo que o doutor citou, é o artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Ferroviária, Policial Civil, Policial Militar. Eu pergunto, doutor, o que quer dizer dever do Estado e responsabilidade de todos? Aonde é que a responsabilidade de todos é também um dever e não só um direito? Essa é uma excelente pergunta. Veja só, a democracia nesse país que nós vivemos foi construída com muito esforço
à custa do suor de muitas pessoas. E a democracia nos faz com que cada um de nós seja sujeito de direitos. Os direitos são declarados. E o Estado, como organização, tem como missão principal assegurar a observância desses direitos. Só que para todo direito há um dever. É algo que nós tentamos ensinar às crianças desde cedo. Olha, é importante também haver consciência para o cumprimento de deveres. E isso, numa democracia, chama ainda mais atenção, porque exercer direitos chama a pessoa, a consciência, para exercer direitos com responsabilidade. E o que implica exercer direitos com a responsabilidade? Cumprir com os deveres. A nossa liberdade nos dá a opção de cumprir ou desobedecer. Quando a gente desobedece algo que está previsto em lei, ficamos sujeitos a alguma penalidade. Posso ser processado perante a justiça, posso levar uma multa, posso ter um bem confiscado. Mas é uma opção. Não vou cumprir a lei, me recuso a cumprir. Quero ser desobediente, mas ficarei sujeito às penas previstas na lei, como pagar uma multa, etc., como acabei de mencionar. Mas não é isso que um Estado democrático quer. O Estado democrático quer que os seus cidadãos sejam conscientes para um exercício responsável da democracia. Com relação à segurança pública, como o Risseto acabou de ler o artigo 144, não é diferente. O artigo proclama que a segurança pública é um dever do Estado, ou seja, há a obrigação de que o Estado formule políticas públicas voltadas para a segurança pública, para o uso racional de recursos, para um efetivo treinamento da sua tropa, para um efetivo investimento em mecanismos de investigação, para que haja apuração de crimes, para que haja uma política de tolerância zero que coíba delitos menores que tanta insegurança causam à sociedade. Mas, e é isso que o Risseto pergunta, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Isto significa agir com consciência, isto significa não agir com imprudência, não ser, vamos dizer assim, incauto, não ser imprudente no sentido de também se permitir ser assaltado, se permitir que haja uma violência, não ser divulgador da violência, não agir com violência, não divulgar uma cultura da violência, não querer adotar uma política de que é olho por olho, dente por dente. Então aquela pessoa me agrediu, eu vou lá e agrido de volta. Cada um de nós, cidadãos brasileiros, temos que agir conscientemente. E é isso que diz o artigo 144, quando diz a segurança pública é um direito de cada um de nós, mas também uma responsabilidade de cada um de nós. Nós precisamos exercer isto com responsabilidade, ou seja, obedecer às leis, cumprir as regras que são impostas, para também podermos exigir nossos direitos. Isto, portanto, é ambivalente. Eu não tenho direito sem dever. Então, para exigir os direitos, eu também tenho que cumprir os meus deveres. E, doutor Guilherme Amorim, no caso do exemplo dessa rua que está escura, onde ali está tendo muito índice de criminalidade, está virando um ponto de drogas, né? O cidadão que vê aquilo e é um cidadão responsável, que sabe que por menos que ele ganhe, que sabe que mesmo ele não pagando imposto de renda, sabe que quando ele está comprando um pãozinho na padaria, ou quando ele está comprando um remédio para o filho dele, ele está pagando o imposto embutido e, portanto, ele é contribuinte e paga os vencimentos de todos os servidores públicos que tem que estar servindo a ele, e ele quer, um cidadão consciente, ele quer tomar uma providência para que aquela rua volte a ser iluminada. O que ele tem que fazer, doutor? Em primeiro lugar, identificar de quem que é a responsabilidade pela iluminação naquela rua. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura, de um órgão específico da prefeitura. Então, vamos imaginar que haja um problema de iluminação pública nesta rua. Faz um mês que as luzes estão queimadas, queimou um transformador, vários reparos foram exigidos, foram notificados e a prefeitura não compareceu para a troca da luz, para o reparo necessário. E, de repente, há ali um crime de estupro, há ali uma violência, há ali um assalto, há ali uma violação contra o patrimônio alheio, furtam um carro, sem violência, mas na hora que você vai pegar o seu carro não está lá. É evidente que há um nexo de causalidade
entre a exigência de um cumprimento de um dever por parte do poder público, prefeitura, polícia, se for o caso, e, na ausência do cumprimento desse dever, o cidadão sofrendo um prejuízo, ou contra a sua vida, ou contra a sua integridade física, ou contra o seu patrimônio. Então, de uma maneira geral, o que o cidadão consciente tem que fazer é cobrar que o poder público satisfaça com as suas obrigações. Porque, Riceto, você está certíssimo. Nós pagamos impostos durante o dia várias vezes. Né? Vai à padaria e compra um cigarro. O cigarro tem muito imposto. Vai a uma banca de jornal e adquire produtos. Existem impostos sendo cobrados ali. Vai no posto de gasolina e coloca gasolina. Pagou ICMS, pagou uma série de tributos que financiam a atividade do Estado. A arrecadação de tributos serve, dentre outras finalidades, para financiar a atividade do Estado. Então, não somente paga os salários dos servidores, mas também deve financiar a aquisição de equipamentos, a aquisição de iluminação pública e etc. Então, o cidadão consciente, em primeiro lugar, tem sim que se utilizar dos instrumentos institucionais para denunciar este tipo de omissão. Reclamei que a rua estava sem iluminação, nada foi feito. Então tem que reclamar com o ouvidor, tem que reclamar com a subprefeitura, tem que reclamar com a polícia, enfim, tem que botar a boca no trombone, como se diz no jargão popular. Doutor Guilherme Morim, estamos aqui recebendo alguns comentários e algumas perguntas de internautas. Gostaria de poder passar algumas delas para o colega. Pergunta aqui o internauta que está nos assistindo, Deusmar Franco. Ele fala isso mesmo, cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Comentário aqui da internauta Mônica Garcia, diz que a melhor pena neste caso seria o Francisco reconstruir a churrasqueira. Uma pela pena, já que ele foi que causou a destruição da churrasqueira. Temos aqui o internauta João, que diz o seguinte: os policiais não deveriam se responsabilizar pelo planejamento público e prestar contas mesmo depois do mandato? Aliás, desculpa, falou policiais, não, os políticos não deveriam ser responsabilizados pelo planejamento público e prestar contas mesmo depois do mandato? Eu fico muito feliz com a participação dos internautas e com essas perguntas, porque elas nos dão a oportunidade de tecer alguns comentários muito importantes. O Deusmar, por exemplo, não é, que entende que nós temos que exigir mesmo os nossos direitos. Concordo plenamente. A Mônica Garcia faz aí um comentário muito pertinente com relação a algo que existe na lei de execuções penais, com algo que existe na legislação civil e penal, que é a possibilidade da prestação de penas alternativas, né, naqueles delitos de baixo potencial ofensivo, né, que não são delitos tão graves, né? Por exemplo, nós vimos aí no nosso radar, não havia armas com o Francisco, que estava preso ali na churrasqueira. Então, muito provavelmente, ele queria se aproveitar do local vazio, entrar na surdina, roubar coisas de valor, furtar coisas de valor. Né? Não haveria violência. Vejam que ele não estava armado, ele não aparentava, pelo menos, portar armas ali pela reportagem que nós vimos. Então, de um modo geral, a legislação classifica isso como um delito de baixo potencial ofensivo. E é possível, sim, exigir uma contraprestação que seja não só a de reconstruir a churrasqueira, mas eventualmente prestar serviços à comunidade. De um modo geral, às vezes nós temos um problema de degradação do patrimônio público, que são não os grafiteiros, mas os pichadores, aqueles que só enfeiam a cidade, né, que usam a pichação como um protesto. Então, é muito comum também nós vermos pichadores pintando os muros que eles sujaram, etc. Então, é possível, né, como a internauta Mônica mencionou, que haja esse tipo de reparação que tem um caráter educativo muito importante. E os políticos, doutor? Isso, pois e não? Os políticos? Com relação à pergunta do João, eu não me esqueci, veja, João, o seu raciocínio está certo. De um modo geral, os políticos que nós elegemos para cargos legislativos e para os cargos executivos, eles têm a obrigação de formular políticas públicas. E não é só na área da segurança pública, não. É na área da assistência social, é na área do desenvolvimento urbano,
é na área do desenvolvimento nacional, não é? É na área da política educacional, da política de atendimento à criança e à juventude, crianças e adolescentes. Enfim, de um modo geral, o poder público tem a obrigação de formular políticas públicas. Por que é importante formular política pública? Porque diz quais são as ações que serão executadas pelo poder, quanto isto custará, quanto tempo leva e quais são os benefícios que isto trará. Quando isto fica claro para cada um de nós, nós podemos fiscalizar e cobrar o político que se comprometeu com isto. Então, aproveitando que este é um ano de eleição, e eu não sou candidato a nada, nós temos que ter esta consciência. Participar do processo democrático, sabermos bem quem vamos votar e o que ele promete, e o que ele se compromete a fazer, para cobrar isso depois. Doutor Guilherme Amorim, a produção já está nos avisando aqui que o nosso tempo está se escoando. Gostaria que o doutor pudesse fazer aqui as suas considerações finais e, se possível, deixar um e-mail para os internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas no ar, para que, se o doutor pudesse fazer a gentileza, respondê-los individualmente em seu e-mail. Por gentileza, doutor. Eu quero agradecer muito a oportunidade, a atenção de todos, a participação dos internautas e dos telespectadores. É a primeira vez que eu participo desse programa, para mim é uma honra. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço ao Riceto. E vocês me deram a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o que eu penso e também quero ouvi-los. Então, para isto, eu vou deixar o meu e-mail para que, se houver alguma pergunta que não deu tempo de responder aqui, etc., fiquem à vontade para me encaminhar. O e-mail que eu vou deixar para contato é G de Guilherme, A de Amorim, então GA, @ R, a letra R, né, de Rubens, por exemplo, naves.com.br, que é a direção eletrônica do meu escritório, e eu ficarei muito feliz, na medida das minhas possibilidades, de responder a todas as perguntas que forem endereçadas. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Just TV, do programa Jurídico News, a honra de ter comparecido aqui no nosso programa, nos prestigiando, o doutor Guilherme Amorim, que é advogado, professor de Direito Constitucional da FMU. Muito obrigado. Dizer que é sempre o nosso convidado aqui, gostaria que voltasse aqui ao nosso programa. Agradecer a audiência dos internautas e dizer que estamos aqui na próxima quarta-feira, nesse novo horário, às 21h45. Até lá. Distribuído no Brasil por Ciamar. Tudo bem, Charlie, feche isso. Certo, Tchov. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o Departamento de Segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupem, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está parecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com isso. O fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o Corpo de Bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. É o lado da produção. O problema é deles, não meu.
Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de Planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria Executiva, reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não é sua. Eu avisei e você nem ligou. Não avisou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Onde você estava? O quê? Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transformem-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses escudos, transforme-os em baldes. Certo. Aham. Tome, transforme o meu. É isso aí, pessoal. E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante! Trabalho em equipe. Todos juntos agora! Trabalho em equipe!
Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo.